Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, amigos do grupo Santo Anselmo. Sejam bem-vindos. Hoje, 25 de abril, a Igreja celebra a memória de São Marcos, o leão, um dos discípulos de Cristo, que não foi propriamente um apóstolo, mas foi um dos discípulos, foi um evangelista, redigiu o primeiro dos evangelhos e muito contribuiu com a igreja que nascia naqueles primeiros anos. Vamos conhecer hoje um pouco da história de São Marcos. Pode virar a página. Eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube, ative o sininho para notificações, encontre-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram com o nome Grupo Santo Anselmo, também conheça o nosso site gruposantoanselmo.com.br. Venha estudar conosco a tradição, as escrituras, o magistério, a história da igreja e sua liturgia. Pois bem, São Marcos possivelmente nasceu por volta do ano 10 ou logo depois do ano 10 da nossa era, da era cristã. De tal modo que quando Jesus exerce aqueles 3 anos de sua atividade pública de pregação, Marcos era um adolescente, né, ali na transição de 17, 18 anos, iniciando a sua idade adulta. Os seus pais, em algum momento desses 3 anos de atividade pública de Jesus, teriam se convertido ao cristianismo, teriam se tornado discípulos de Cristo, teriam se tornado seguidores de Cristo. Há uma forte tradição no sentido de que aquela casa onde Jesus manda os discípulos prepararem a última ceia, e onde ele celebra a primeira missa, não é? Que nós chamamos contraditoriamente de a última ceia, que na verdade é a primeira missa, na quinta-feira santa, quando ele lava os pés dos discípulos, né? Essa casa seria a casa dos pais de João Marcos. Essa casa seria a casa em que ele vivia. Então, ele é uma pessoa que esteve, de certa forma, muito próximo de Jesus, né? Mesmo não tendo sido um discípulo propriamente. Existe uma curiosa assinatura de São Marcos no seu evangelho acerca desse momento. Veja bem, São Marcos é o único evangelista que conta um pequeno incidente, né? Que conta um pequeno incidente que aconteceu no momento da prisão de Jesus e que reforça a ideia de que aquela casa onde aconteceu a última ceia era a casa dos seus pais. Jesus celebra a última ceia com os discípulos e vai para o horto do Getsemane para rezar. E lá Judas chega com os guardas dos sacerdotes e então Jesus é preso. Mas São Marcos, quando descreve essa cena, no capítulo 14 do seu evangelho, ele diz assim, um certo jovem seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu e via toda aquela cena. Então lançaram-lhe a mão e seguraram, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Olha que história interessante. Somente São Marcos conta isso. No momento em que Jesus está rezando com os discípulos no Getsemane, e os soldados chegam com Judas para prender Jesus, tem ali um rapazinho à distância, vendo toda aquela situação curiosa. E então alguém vê aquele garoto ali, envolto em um lençol, os guardas tentam prendê-lo, seguram pelo lençol, ele deixa o lençol nas mãos dos guardas e foge. Foge pelado, foge nu. Uma traquinagem. Alguns biblistas consideram essa traquinagem
e essa descrição, uma assinatura pessoal de São Marcos dizendo: eu era esse menino. Possivelmente, São Marcos, lá na sua casa, viu Jesus se dirigir para o andar de cima, para o cenáculo, para celebrar a última ceia com os apóstolos. Ele deve ter visto alguma coisa, e quando Jesus sai com os discípulos, ele segue, né? Uma marotagem de adolescente. Ele segue para ver para onde Jesus ia. E diante da cena terrível da prisão de Jesus, os soldados o descobrem e tentam prendê-lo. Então ele deixa o lençol ali, quando eles seguram pelo lençol, e ele corre nu, porque ele estava envolvido apenas com o lençol. Isso seria uma forma marota de São Marcos se identificar como o autor do seu evangelho, como aquele garoto de cuja casa Jesus celebrou a última ceia, tendo ele visto, presenciado a prisão. É, no mínimo, uma história bastante curiosa. Mas vamos adiante. Vamos falar mais de São Marcos. Depois dessa aparição marota, traquina, adolescente de São Marcos, por ocasião da prisão de Jesus, ele meio que desaparece da história. Não se fala mais de São Marcos, não se fala mais desse garoto. Mas muitos anos depois da ressurreição de Cristo, nós temos um incidente, que é o martírio de Estevão, coisa de alguns anos depois da morte de Cristo. E depois do martírio de Estevão, uma grande perseguição acontece na igreja em Jerusalém, liderada por Saulo, que virá a ser o apóstolo São Paulo. Com a perseguição de Estevão, os cristãos fogem de Jerusalém e por onde eles passam, eles anunciam o evangelho. De tal sorte que a morte de Estevão gera um crescimento da igreja. E isso faz surgir uma comunidade católica na cidade de Antioquia. Pessoas que fugiam da perseguição por causa da morte de Estevão vão evangelizando os lugares vizinhos e chegam até mesmo a Antioquia, na Síria, que é uma cidade já bem distante de Jerusalém. Os apóstolos ficam sabendo, alguns anos depois, do surgimento dessa comunidade católica. E para lá, eles enviam Barnabé para ser uma espécie de bispo, né? Para ser uma espécie de supervisor, para ser o pastor daquela comunidade. Barnabé é primo de São Marcos. Olha que interessante. Barnabé e São Marcos são primos. A essa altura, São Marcos já é um homem adulto, porém ainda jovem, ainda com certa imaturidade. São Paulo se converte logo depois da perseguição de Estevão, que ele mesmo liderou. Então, quando os apóstolos mandam Barnabé para Antioquia, para liderar, pastorear a igreja em Antioquia, Barnabé leva consigo a Paulo. Barnabé vai buscar Paulo em Tarso e leva Paulo para Antioquia, para ser o seu auxiliar, né, na liderança daquela comunidade católica. E por lá também aparece Marcos. Marcos já é ali algum jovem que auxilia o seu primo Barnabé e Paulo na liderança da igreja em Antioquia. Isso está no livro de Atos, capítulo 13, né? 12 e 13. E aí, o que acontece? Durante um determinado momento em que eles estão em oração, o Espírito Santo revela à igreja em Antioquia que Paulo e Barnabé deveriam sair em viagem missionária. E aí o que acontece? Paulo e Barnabé se organizam para a primeira viagem missionária, a partir de Antioquia. Essa é a grande e primeira viagem missionária que vai iniciar realmente a expansão do cristianismo. E nessa primeira viagem, Paulo e Barnabé levam quem como ajudante? O jovem Marcos, aquele que será o grande São Marcos. Ele, ainda jovem, vai acompanhar esses dois grandes homens na primeira viagem missionária. E como jovem, Marcos é imaturo, né? Quando chega ali na segunda ou terceira viagem, ainda
Logo depois de passarem por Chipre, eles saem da Antioquia, né, no Oriente Médio, navegam pelo Mediterrâneo, chegam à ilha de Chipre, passam primeiro por Chipre, porque Barnabé era chipriota, evangelizam 2 ou 3 cidades em Chipre e vão para a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E quando eles chegam lá na cidade de Perge, João Marcos, São Marcos, né, que se chama João Marcos, se desentende com Paulo e Barnabé e volta para Antioquia, né? Abandona os 2 primeiros na primeira viagem missionária. Isso mostra, de certa forma, alguma imaturidade desse jovem ainda. Mas tudo bem, a vida segue e Barnabé e São Paulo fazem lá completa a sua primeira viagem missionária. Tempos depois, essa viagem durou muito tempo, né, possivelmente mais de um ano, Barnabé e São Paulo resolvem fazer uma segunda viagem missionária, né? Isso está em Atos capítulo 15, versículos 36 e 41. É São Barnabé que propõe a São Paulo: vamos retornar às comunidades que nós organizamos e ver como eles estão, anunciar o evangelho e reforçar a sua fé. São Paulo concorda com Barnabé para que eles refaçam a viagem missionária. E Barnabé, que é primo de João Marcos, Barnabé propõe: vamos levar Marcos como ajudante. E Paulo bate o pé e diz: não, não vamos levar Marcos porque Marcos é imaturo. Marcos nos abandonou na primeira viagem e possivelmente vai abandonar novamente. Olha que interessante. No começo de sua vida, João Marcos vai ser o estopim de uma briga de 2 homens da igreja. E o texto de São Lucas diz assim: e tal contenda houve entre Paulo e Barnabé que se apartaram um do outro. Olha só, eles brigaram. E aí o que aconteceu? Barnabé pegou Marcos, o seu primo, foi para uma viagem missionária. Paulo buscou outro companheiro, um camarada chamado Silas, e partiu para uma viagem missionária diferente. De certa forma, isso foi bom, porque em lugar de uma só viagem, tivemos aí 2 viagens missionárias. Mas fica esse registro curioso de São Marcos sendo o estopim de uma discussão entre Paulo e Barnabé. Para você perceber que a vida do santo, ela não foi uma vida perfeita, não é uma vida retilínea e perfeita. Todos os santos tiveram em sua vida pequenos embates, grandes embates, momentos de sofrimento, momentos de frustração, momentos em que são causa de briga de outras pessoas, né? Então, tenhamos paciência com nós mesmos, com as nossas falhas, com as falhas dos nossos irmãos, né? Então, vamos lá. Mas Barnabé e Marcos fizeram a sua viagem. Isso vai criar em Marcos uma maior maturidade, de tal sorte que Marcos vai se tornar um discípulo maduro e um líder maduro da igreja, e vai passar a acompanhar ninguém menos que São Pedro. Veja só, ele foi inicialmente um auxiliar de Pedro, de Paulo e Barnabé em Antioquia. Foi um auxiliar desses 2 no processo de sua formação na primeira viagem missionária, mas para ele foi uma viagem frustrada, porque ele abandona a viagem e volta a Antioquia. Mas ele cresce e volta numa segunda viagem missionária com Barnabé, e em seguida nós temos a notícia da tradição de que ele vai ser uma espécie de assessor, de auxiliar direto de Pedro, pensando aí em Pedro como o primeiro Papa. E como existe uma tradição também de que São Pedro era analfabeto, Marcos teria então compilado toda a pregação de Pedro, compilado os ensinamentos de Pedro, compilado as conversas que Pedro narrava sobre a sua vida com Jesus, e de toda essa compilação, de todo esse tempo que São Marcos foi ajudante e auxiliar de São Pedro, isso gerou simplesmente o primeiro evangelho escrito, que é o Evangelho de São Marcos. Exatamente. Marcos escreveu o primeiro evangelho. Então vejam que interessante.
Aquele menino travesso que se vestiu com um lençol, que possivelmente ficou ali à espreita, olhando pelas frestas da porta, a última ceia, que seguiu Jesus de longe, vestido apenas com o lençol, quando Jesus vai para o Getsêmani. Os soldados tentam prendê-lo e agarram por ele pelo lençol, ele larga o lençol e sai correndo nu. Aquele garoto cresce e depois se torna um jovem imaturo, que no primeiro momento até abandona a primeira viagem missionária, mas que cresce em idade, em sabedoria e em espiritualidade e se torna um auxiliar, um cooperador do primeiro Papa. E essa cooperação e essa convivência com Pedro é tal que as histórias que São Pedro lhe conta e que ele escreve se tornam o primeiro evangelho. Veja como a obra de Deus é interessante para aprimorar o ser humano. E isso é tão interessante que Lucas e Mateus vão, no momento em que eles vão escrever os seus respectivos evangelhos, eles vão consultar também o evangelho de Marcos. Parte do evangelho de Marcos está literalmente, com todas as letras, escrito no evangelho de São Mateus e de São Lucas, mostrando que esses dois evangelistas consultaram o evangelho de São Marcos para escrever os seus evangelhos. Então, depois dessa estadia com Pedro, depois da escrita do evangelho, depois desse crescimento de São Marcos, nós vamos verificar uma coisa interessante. Aquela briga de São Barnabé e São Paulo, quanto à necessidade de levarem ou não São Marcos na segunda viagem, virou coisa do passado. Nós vamos ver que o próprio Paulo, que era um sujeito meio bravo, meio colérico, meio carrancudo, né, mudou a sua opinião sobre Marcos, né? Mudou a sua opinião sobre Marcos e passou a considerar Marcos um grande cooperador do Evangelho. De tal sorte que quando Paulo está preso em Roma e ele escreve a sua última carta, ele diz assim a Timóteo: toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Olha que interessante. Alguns anos antes, São Paulo brigou com Barnabé, dizendo: não vamos levar esse garoto, seu primo aí, não. Ele é um fujão, ele não tem perseverança, ele não ajuda nada. Alguns anos depois, Paulo vai reconhecer o valor de Marcos e vai dizer a Timóteo: traga o Marcos para Roma, eu preciso dele aqui. Ele é um homem de valor, ele é um homem que vai me ajudar na evangelização. Isso é muito interessante. Isso mostra uma guinada radical na vida de Marcos e também a grandeza de Paulo de reconhecer a maturidade daquele outrora jovem e imaturo, hoje um grande homem de Deus. Pois bem, posteriormente São Marcos vai para o Egito, onde vai desenvolver um grande trabalho de evangelização. No Egito, São Marcos vai organizar a comunidade católica em Alexandria. Isso é muito importante, porque as primeiras grandes comunidades católicas, as primeiras sedes episcopais que vão dar um grande impulso à igreja no início, será Jerusalém, Antioquia, Roma, Constantinopla e Alexandria. E Alexandria é fundada, organizada e liderada por São Marcos. São Marcos, ele é simbolizado como evangelista por meio do leão, porque a palavra Marcos significa guerreiro, forte, combativo, né? É um nome de origem latina, inspirado em Marte, o deus da guerra, né? Na mitologia romana. E João é aquele abençoado por Deus. O nome é composto, né? O nome judeu, João, e o nome latino, Marcos. São Marcos é esse exemplo de um garoto travesso que se transforma num jovem imaturo, mas que cresce e se torna um grande leão da Igreja Católica. Vamos crescer juntos com São Marcos.
que ele interceda por nós, para que a gente saia da condição das nossas travessuras espirituais, da nossa imaturidade espirituais, e que nos tornemos como ele, um grande cooperador do Papa, um grande cooperador dos bispos, um grande evangelista. Que Deus nos ajude e que São Marcos interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São João Marcos, rogai por nós.